O presidente Lula disse que o salário mínimo vai voltar a subir acima da inflação. Mais um assunto para nossa repórter lá de Brasília, Luciana Verdolim, direto da capital federal, que já está posicionada. Luciana, o que mais disse o presidente Lula, hein? Olha, Lula tem defendido a necessidade de se ampliar o poder de compra do trabalhador brasileiro. Lembrou que o governo já garantiu aquela nova política, né, de recomposição do salário mínimo, que é exatamente para garantir o que Lula gostava muito de lembrar nas administrações anteriores, que era a necessidade de fazer a economia girar. A gente também tem a declaração do presidente. Nós vamos voltar a criar emprego nesse país. A segunda é que nós vamos fazer, nós vamos voltar a fazer com que a massa salarial nesse país cresça e o salário mínimo aumente todo ano acima da inflação, de acordo com o crescimento do PIB. Terceira coisa que nós vamos fazer nesse país, a gente vai fazer com que o povo possa voltar a comer a tal da picanha que tinha desaparecido. Eu prometi e vocês perceberam que a comida está baixando. Vocês perceberam que a carne está baixando. E vocês perceberam que a gente vai voltar a poder comprar mais, a consumir um pouco mais, porque é para isso que a gente nasce. A gente nasce não para sofrer, a gente nasce para viver bem. Vale lembrar que nos supermercados o que a gente vê, no entanto, é que os preços ainda continuam bem altos, assustando o consumidor brasileiro. Para incentivar esse consumo, o presidente Lula tem defendido, inclusive, a necessidade, a possibilidade de se retomar incentivos fiscais, isenções fiscais para a produção, para a venda de produtos da chamada linha branca eletrodomésticos no país. O Ministério da Fazenda, pelo menos por enquanto, ainda não gosta dessa possibilidade. Informações da Luciana Verdolim falando diretamente de Brasília. Valeu, Luciana. E nós vamos girar os nossos comentaristas sobre esse assunto também. Amanda Klein, é muito otimismo do presidente Lula neste momento. Falar mais uma vez da cervejinha, da carne, que nós vamos voltar a consumir tudo isso, enfim, mais tranquilamente. É muito otimismo da parte dele, visto toda a situação que o Brasil enfrenta neste momento? Tudo está muito alto no mercado? Mas já baixou, né, Paula? Baixou bastante. A inflação tem dado reiteradas, sucessivas evidências de que tem reduzido nos últimos meses. Ele não comemora à toa, ele comemora baseado em números e em fatos. No último IPCA, que é um índice oficial de inflação, houve uma queda substantiva da alimentação em domicílio, que é o que afeta a maioria das pessoas. Muitos desses produtos alimentícios estão mais baratos no supermercado. É claro que para o consumidor, quando a gente pensa na nossa cesta de compras, e o índice oficial de inflação leva em consideração uma cesta de compras específica, parece que as coisas continuam muito altas e caras, e realmente estão, porque essa percepção, a inflação aumentou muito nos últimos anos. Agora ela está aumentando com menos força, em alguns casos houve até uma queda, é isso que ele comemora. E aí ele junta isso ao aumento do salário mínimo, ao aumento real. Por quê? Porque essa sempre foi a política defendida e colocada em prática pelo PT, um aumento acima da inflação anualmente, havia uma regra estabelecida em lei para isso e foi descontinuada. Ao longo dos últimos 4 anos do governo Bolsonaro, não houve aumento real acima da inflação do salário mínimo, até porque isso tem um impacto nas contas públicas. Nesse ano, é estimado mais ou menos em 7 bilhões de reais. Esse ano, pela primeira vez, houve, de novo, um aumento acima da inflação, de 3%, quase 3%. Lógico que é pouca coisa ainda, mas no bolso trabalhador, esse ganho sempre tem um impacto. Agora, resta saber, é lógico, qual será a política estabelecida ao longo dos próximos anos do governo Lula e se isso vai se traduzir, de fato, em aumento de poder de compra do trabalhador. A inflação tem que continuar, ou pelo menos reduzir ou se aproximar da meta. Eu estendo essa pergunta para o Cristiano Beraldo. Será que isso vai favorecer? De que maneira o trabalhador, mesmo sendo uma diferença pequena? Tiago, o presidente Lula, ele busca sempre surfar a onda alheia. Ele vê um movimento que não tem relação direta com a ação dele, mas se deu certo, ele tenta trazer como um ganho. Ele fez isso na reforma tributária, ele faz isso com o preço dos alimentos. A gente tem a produção recorde, a safra recorde, que falávamos há pouco, da agricultura brasileira,
e o governo atua para favorecer o MST, que é uma ameaça à produção agrícola. Da mesma forma, a gente tem o Lula olhando para o povo brasileiro e simplificando o que o povo brasileiro deseja na picanha e na cerveja. Ele acha que tudo se resume a isso, ele acha que o brasileiro tem que viver para isso, que isso é um sinal de uma família bem-sucedida. O brasileiro bem-sucedido, ele come picanha, bebe cerveja, viaja de avião. Essa cabeça do Lula é que não permite que o Brasil avance. Porque o que o brasileiro tem que querer é educação de qualidade. O que o brasileiro tem que querer é que os filhos possam ter uma vida do que ele próprio teve, uma vida melhor do que ele próprio teve. O brasileiro precisa querer que tenha na política gente decente, honesta, que não roube o dinheiro que a população brasileira paga em impostos. Mas Lula não está preocupado com isso. Ele esteve ali naquele evento de posse do novo presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, sindicato que ele já foi presidente, para falar para uma torcida ignorante. O grande problema do Brasil é esse. A estratégia da esquerda é manter a ignorância para que essas palavras fáceis surtam o efeito político eleitoral necessário.